As sondagens são o que são. Há sondagens, pelos vistos, para todos os gostos e feitios. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A verdadeira sondagem, dizem os políticos avisados, é a que se faz no dia das eleições com o povo a votar. E nós bem sabemos que os estudos de opinião, feitos antes desse dia, o que nos mostram é um retrato do momento e, quando muito, apontam tendências que acabarão por se confirmar se as máquinas dos candidatos não souberem usar a tática onde tiver falhado a estratégia. Não foi por falta de aviso que Gouveia e Melo e Marcos Mendes viram a sondagem da Católica confirmar a tracking poll da Pitagórica. A partir de domingo, num jogo que se fez quase até ao fim com 5 cadeiras, só sobrarão 2 e é muito provável que, neste momento, tudo se jogue entre André Ventura, António José Seguro e João Coutrinho de Figueiredo. Numa sondagem com uma margem de erro de 2,2%, a diferença do candidato da AD e do Almirante, tem os dois 14 pontos de intenções de voto, para o segundo lugar é de 9 pontos percentuais, com um trabalho de campo feito a uma semana das eleições. Há números que, pela sua dimensão, mostram porque se destacam Ventura, Seguro e Coutrinho. No eleitorado mais jovem, dos 18 aos 34 anos, estes 3 candidatos juntos têm 63% dos votos, quase 2/3. Mendes e Almirante somam apenas 12%. E no eleitorado na faixa etária seguinte, e até aos 64 anos, os 3 fazem 50% e os 2 ficam-se pelos 21%. O que nos dizem as sondagens e o que se passou na campanha para chegarmos aqui? É sobre isso que conversamos com o diretor adjunto do Expresso, David Diniz. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva David Diniz, depois da polémica sobre o valor da tracking poll e do impacto que este estudo de opinião com atualização diária teve e tem estado a ter nas diferentes campanhas, eis que surge a sondagem da Católica a confirmar as tendências que se vinham formando. O que é que desta sondagem que retrata que tu fazes? O que é mais marcante? Olá Paulo, obrigado pelo convite. Temos a confirmação de que aquilo que a Tracking Poll nos foi dizendo pode ter influenciado a campanha, não duvido que tenha influenciado até algum sentido de voto de alguns portugueses, mas já era uma tendência anterior, ou seja, quando a Tracking Poll aparece e nos coloca como favoritos André Ventura, António José Seguro, mas também Coutrinho Figueiredo, e isso apareceu logo na primeira... A tendência foi muito clara e foi-se mantendo. Apareceu logo na primeira. Confirma-se que estavam errados aqueles que diziam que o que era só um efeito na campanha, que sim podia-se ter um efeito bola de neve, ou seja, o efeito anterior. Na verdade, parece que das festas, do Natal e do Ano Novo, os portugueses amadureceram aquilo que viram dos debates e do arranque de campanha e tomaram algumas decisões que impulsionaram sobretudo 2 candidatos, António José Seguro e Coutrinho Figueiredo, porque André Ventura estável certo, lá por cima, fiel como ao esteve seu eleitorado ao longo dos últimos assim 2 meses. Claro. Isso mesmo. Portanto, neste momento, se as coisas forem racionais, e já vamos a esse ponto, tudo indica que a campanha de Luís Marcos Mendes acabou. E tudo indica que a campanha do Almirante Gouveia e Melo também não tem muitas pernas para andar. É neste ponto que estamos. Dito isto, se tudo for racional e se comportar como é natural depois de uma sondagem desta importância, que tendencialmente acelera os comportamentos eleitorais. Aquilo que já tínhamos estado a ver. A questão é,
se influenciou não tanto o voto dos portugueses, mas sobretudo aquilo que nós fomos vendo, uma campanha que foi muito errática. Nós vimos candidatos andar para trás e para a frente e sobretudo a campanha tem sido muito de casos, não é? Um caso atrás do outro. O que é que fica desta campanha que pode ter mesmo marcado o eleitorado? Se nós, vamos lá, fazendo fé naquilo que estamos a ver, não é? Convém sempre dizer isto, porque estamos a falar de sondagens. Claro. Há mais uma para parecer importante na próxima quinta-feira, que é da Intercampos, será publicada no Correio da Manhã, no Jornal de Negócios. Isso também conta, pelo menos essa é importante. Mas fazendo fé nisto, houve 2 momentos muito importantes para acelerar ou ajudar alguns portugueses a decidir. O primeiro foi a entrada de Gouveia e Melo na campanha mais a sério e nos debates, que não debates, convenceu aparentemente, não ajudou de todo a posicionar-se como um dos frontrunners, e depois os casos levantados quer por Coutinho Figueiredo, quer pelo Almirante Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes. Eu creio que é o fator que mais justifica, ou mais pode justificar racionalmente, uma perda acentuada, porque Luís Marques Mendes também era dos mais bem colocados antes de irmos para férias em várias sondagens, não era numa só, era em várias. Olhando para isso, o que é espantoso é que, por exemplo, ao contrário do Seguro, que sobe no seu eleitorado natural, portanto vai buscar, cresce no eleitorado do Partido Socialista, Marques Mendes desce, e mais do que isso, o eleitorado da AD está completamente partido, está? Toda a gente lá vai buscar alguma coisa. Ora bem, vamos então ao ponto. O que é que provocam sondagens deste tipo? Tendencialmente aceleram, como estamos muito perto da reta final, aceleram as escolhas com base num suposto voto útil. E atenção, aqui o voto útil é de facto, mesmo que na primeira volta, é um fator muitíssimo importante, porque nós estamos nos 3 primeiros, temos, por exemplo, André Ventura, que é muitíssimo divisivo. Ou seja, aliás, a sondagem confirma isso. Ser Ventura é quase escolher o Presidente da República. Exato. E, portanto, já é quase escolher o Presidente. E assim sendo, só para dar um exemplo, o que é natural é que os eleitores ainda de Luís Marques Mendes pensem, ponderem se vale a pena entregar o seu voto a Coutinho de Figueiredo para ele ganhar terreno e tentar metê-lo na segunda volta. E atenção a isso, pegando os dados que estavas a dizer, isso é o dado mais espantoso para mim da entrevista. E o que melhor justifica da sondagem, e é o que melhor justifica porventura o estado em que está a candidatura de Luís Marques Mendes, é que Marques Mendes não fideliza nem 1/3 do eleitorado da AD das últimas legislativas. 29%. E isso é quase o mesmo número de eleitores da AD que Coutinho Figueiredo consegue ir buscar. Isto não estava nas últimas sondagens. 24. Isso. 29 contra 24. E depois há uma repartição, ou seja, António Jassur consegue ir buscar 10 pontos percentuais, ou 10%. Gouveia e Melo também é uma percentagem mais pequena, mas também relevante. 11%. E essa... a incapacidade de Luís Marques Mendes e aí a responsabilidade é dele, quer dizer, não há outra hipótese. Claro que o governo, podíamos pensar, mas e Luís Montenegro não podia ter feito mais? Mas tem um partido muito partido, não é? Porque tem ex-líderes a apoiar Santana Lopes a apoiar Seguro, nós nesta mesa, Rui Rio, Gouveia e Melo, mas é isso, lá está. Passos Coelho calado. Os 2 que estamos aqui a falar e que vamos seguindo isto com muito detalhe, sabíamos a priori dessa divisão de apoios das figuras notáveis do PSD por candidatos vários. Uns apoiando Seguro, outros apoiando o Almirante, outros apoiando Gouveia e Melo, Seguro, Coutinho Figueiredo. Coutinho Figueiredo. Até a ausência de Pedro Passos Coelho autoriza que Coutinho Figueiredo se apresente como herdeiro do pacismo. Isso claramente pegou. Claramente pegou. A questão é, para a generalidade dos portugueses, isso começa a ficar mais claro já com a campanha a decorrer, ou seja, com eles a aparecerem na fotografia com... Tudo isso acentua uma tendência que já lá estava, visível para nós, especialistas, mas muito menos visível para a generalidade do público. E de repente, Luís Marques Mendes parece um candidato do PSD menos, não é? Olhar para estes números Isso poderá fazer com que o governo recua um pouco e apareça menos do que era suposto aparecer no final da campanha. Isso eu sou incapaz de prever, porque não consigo estar na cabeça de Montenegro. Só consigo dizer-te que ele é um líder muito pragmático.
Agora, há uma coisa que me parece evidente, é que os 27% ou 28% de eleitores da AD que dizem votar em Luís Marques Mendes... São 29. Eu vou fazendo a legenda que eu tenho aqui os números. Excelente. Esses 29, neste momento, ficarão a olhar para a sondagem hesitantes. O que é que eu faço agora? Porque Coutinho Figueiredo está em terceiro, ainda há alguma distância de António José Seguro, e para o eleitorado da AD... Há pouco falávamos de casos, achas que estes casos recentes de Coutinho não abanarão muito? Essa é outra dúvida, repara. Esta sondagem não mediu isso, não é? Não mede isso, ela é feita, trabalho de campo, quarta, quinta, sexta-feira da semana anterior, e portanto esse efeito não está aqui refletido. Eu acho que há um erro muito, muito complicado, Coutinho, até olhando para esta sondagem, que é o de admitir, em teoria, um apoio a André Ventura. Isso é claramente errado, tendo em conta isto, porque ele ainda pode passar na segunda volta contra André Ventura, e isto não faz nenhum sentido. E aliás foi no eleitorado jovem muito André Ventura que Coutinho cresceu muito. Não? Mas Coutinho Figueiredo tem aqui inegavelmente um instrumento para tentar virar esse percalço, até porque ele redimiu-se, não é? Pediu desculpa, disse nem sei o que é que me passou pela cabeça. Enfim, essa humildade não lhe fica mal. Sim. Embora eu também não tenha percebido o que é que lhe passou pela cabeça. Esse eleitorado, de facto, daquilo que se vai vendo, precisa de alguma novidade, não é? Está um pouco cansado dos políticos de sempre. Olhando para Seguro, precisaria de ter um pouquinho menos para captar, para ficar a dúvida sobre se ele será capaz de ir ou não e conseguir mais, ir buscar voto útil à esquerda, ou fará aquilo que tem feito agora ultimamente, que é olhar para o centro-direita? Nós já falámos à direita, vamos falar da esquerda. À esquerda, a principal dúvida que eu tenho é, olhando para isto, o que é que pensa o LIVRE? Não é que tenha uma votação nada substancial, é muito curta. O LIVRE já perdeu muito, não é? Mas se o discurso de Jorge Pinto era, e foi, disse assim mesmo, não será por mim que António José Seguro não passa à segunda volta, este é o momento de decidir. Porque todas as percentagens contam. Podem ser poucos votos, mas tudo conta. Percentual será. Se Coutinho subir com base em votos da AD, de Marques Mendes, e se o LIVRE não abdicar, no limite precisa de subir à pode esquerda. Acontecer que o LIVRE seja responsável por António José Seguro não ir à segunda volta. Deixa-me chamar a atenção que LIVRE, Bloco e PC valem neste momento qualquer coisa como 6%, Seguro dos 7 pontos que ganhou, só 2,5 é que vieram daí, porque olhando diretamente para o que perdeu... A transferência não é direta, estou a falar do ponto de vista de posicionamento político, não é? E sim, todos os votos contam, nós estamos numa eleição muito próxima ainda. Agora, quanto os números de António José Seguro são muito curiosos, porque é o mais consistente dos candidatos. Em idades, em homens e mulheres, também é razoavelmente equilibrado. Claramente nos mais velhos. Sim. Agora, ganha muito no eleitorado tipo do PS. Portanto, para quem achava, bem, o PS já está fora do jogo, é um partido em extinção, isto é a prova do contrário. Que é, como tudo isto está muito dividido, de repente é o eleitorado do PS que garante a António José Seguro alguma fidelidade. São só 50% dos eleitores do PS, mas há pontos de contacto com outros eleitores um pouco por todo lado, e depois o essencial para esta votação são os mais velhos e os mais pobres. E isto é uma imagem chapada do eleitorado que o PS tem conseguido segurar nas últimas eleições. Aparentemente pode ser suficiente para ele passar uma segunda volta, e acreditando nesta sondagem, se for assim, até de ser Presidente da República a seguir. No primeiro episódio de 2026 do Humor à Primeira Vista, Gustavo Carvalho entrevista Inês Aires Pereira, atriz e autora de Namasté. Após um período conturbado na vida pessoal e profissional, um retiro espiritual no Brasil despertou a ideia para o espetáculo O Primeiro a Solo, num registro próximo do stand-up comedy. Conhecemos-la como atriz, chegou a ser apresentadora, despontou a fazer-nos rir. Tanto nos diretos de Bruno Nogueira, durante a pandemia, no espetáculo Nem a Ponta do Mindinho, com Raquel Tilho, na peça Pelim, com Salvador Martinha e João Maria, como nas participações no Taskmaster. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia.
Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.